eu sou Cláudia Mondelo e estamos em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Vocês viram como foi a comemoração de 1 ano do nosso podcast maravilhoso, não viram? Nossa, quanto episódio bacana, que o pessoal retornou aqui, foi uma conversa tão gostosa. E agora voltamos para receber novos convidados, novas histórias. Ai, que delícia! Se você está aí no nosso canal do YouTube e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, manda recadinho, a gente adora isso e, lógico, fazemos isso tudo aqui para vocês. Também nos siga lá na nossa página no Instagram, Mais Arquitetura Podcast. Vai lá. Lá tem sempre os cortes dos melhores momentos, das boas risadas, das boas inspirações. É muito gostoso. Olha, não posso deixar de agradecer, logicamente, a mesa mais linda de todo o podcast do Brasil, que isso aqui já virou assim, né? A gente tem que falar. Tem que falar porque Breton Santos está sempre abrindo as portas para que a gente possa fazer todo esse cenário maravilhoso. Se vocês soubessem quantas pessoas tem aqui hoje assistindo, eu estou quase fazendo um programa com plateia, gente. Porque é verdade, é muita gente envolvida, um cenário maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer a Breton Santos e a Kitchen Santos, lembrando que logo, logo ela estará aqui em cima da gente para muita coisa bacana. E vocês sabem, né? Já falo sempre que eu vou cozinhar muito lá com todos os meus convidados. Hoje eu vou trazer uma pessoa que teve reviravoltas na carreira, na vida pessoal, que tem tanta coisa bacana para contar. Olha, uma jovem linda, mãe de um pequeno, uma ótima profissional. E vocês sabem que eu sempre faço uma abertura bacana para receber essa pessoa aqui, né? Hoje eu vou receber Amanda Merrana, é arquiteta, com mais de 15 anos de experiência. É apaixonada por músicas antigas, adora um Frank Sinatra e ainda mais apaixonada por viagens. Tá quase beirando aí os 50 países visitados. Olha, ela é das minhas, né? Depois de enfrentar uma doença que mudou sua forma de ver a vida, ela valoriza ainda mais a família e os pequenos detalhes da vida, porque é dos pequenos detalhes que a vida é feita, né, gente? Hoje vive o desafio de consolidar sua carreira solo em Santos, sempre movida pelo amor, a paixão e a gratidão. Está aqui comigo, Amanda Merrana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Nossa, fiquei emocionada aqui com a sua entrada. Verdade, que bom. Achei ela linda. Ai, fico feliz. Eu sempre digo que antes dos meus convidados virem aqui, eu faço uma prévia com eles, né? Um bate-papo. E aí eles contam, tem lá umas perguntas que eu faço, que é de praxe. E eu acabo, através daquilo, formatando. Então, é isso que você me passa, né? Então, você está se emocionando com a sua própria história. A gente muito bom. vê a nossa história com o olhar dos outros é muito diferente, né? É verdade, é verdade. E me conta uma coisa, como é que tá aí agora esse momento de consolidar essa sua carreira solo em Santos, né? Tem uma maternidade aí não tem tanto tempo assim, então a gente sabe que também ter essa quebra é algo que dá um pouquinho de trabalho. Mas como é que tá isso? Conta pra gente. Eu acho que assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa também, né? Eu sempre quis ter uma carreira, optei por seguir com ela mesmo sendo mãe. Hoje o meu Pedroca, ele tem 5 anos de idade, então que fofo. Acaba facilitando muito mais, porque ele vai pra escola, então você consegue, né? Ter um dia cheio. E de manhã eu também tenho ajuda, tenho vó, babá, enfim. Uma bom, né? Ter essa rede de apoio, né? Que consegue me ajudar. E desde o início do ano, né? Eu retomei a carreira solo. Antes eu tinha uma sociedade, que hoje eu não tenho mais. Então, segui com o time lá, com o escritório. Bacana. Então, o desafio está sendo, né? A correria toda e fazer tudo acontecer, né? Família, vida e escritório hoje. E como é que você enxerga essa sua nova fase? A gente segurar pratinhos, né? É aquele palhaço que fica balançando. Cada hora o que importa mais, né? Hoje, para mim, meu foco prioridades, as prioridades da vida. É muito minha família e o meu trabalho. Então, essas são as minhas 2 prioridades, né? A gente hoje está com muito cliente dentro do escritório, porque tem muito prédio saindo. Sim. E a gente tem algumas contas grandes de construtores, então, assim,
A gente Legal. hoje está muito focado em entregar 2 prédios até o final do ano. E os clientes de obras do ano que vem, porque tem muito Não é uma empreendimento tarefa saindo. fácil, né? Não. Final do ano tá ali na esquina já, né? Olha, final do ano, né? Para mim é novembro, tá? A minha entrega é novembro. É. Mesmo porque eu acho que na área da arquitetura, dezembro, tudo já tá fechando, já tá com o pezinho ali, né? Na verdade, a mãozinha na maçaneta para fechar as portas para Os férias meus e clientes, mais. eles querem passar o Natal na casa. Então, as obras hoje que eu tenho em continuidade, a entrega é próxima ao Natal. E esses empreendimentos, a minha entrega é novembro. Uma correria, né? Nossa, uma correria. nem me Você acabou de falar aí da família, né? A gente sabe, você comentou comigo que você tem como maior motivação é a sua família. Como é que faz para você deixar a sua família com um filho pequeno e agora nessa loucura, como você acabou de falar, até o final do ano, 2 obras gigantescas aí para entregar. Como é que você lida com essas 2 vidas, né? Aquela vida do dia a dia, aquela vida corrida com a equipe. Como é que você faz isso? O dia devia ter 30 horas. Assim, para conseguir lidar com isso, o horário deveria ser mais estendido. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho acordado muito cedo, fico com meu filho que acorda cedo de manhã, então eu dou aquele tempo de qualidade criança, com ele. Né? Fico com ele possivelmente até umas 9h30 da manhã, porque ele acorda realmente umas 6 horas da manhã, então dá para eu ter bastante tempo de qualidade e eu já corro direto para o escritório. Legal. Para resolver as coisas do dia a dia, tento em alguns momentos, horário de almoço, almoçar com meu marido e a gente ter aquele momento de paz, né? Os 2, volto para o trabalho e à noite sou deles. E o que mudou o seu olhar como arquiteta, essa vida? Porque como você falou, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas quando nasce uma mãe, também nasce uma outra pessoa dentro da gente, não é? Nasce uma outra característica, ou responsabilidades, lógico. O que mudou depois disso, da maternidade, do que você passou também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o que mudou o seu olhar como arquiteta? O que incrementou nisso? Olha, tem algumas situações que são engraçadas, outras nem tanto. Antes eu não entendia uma necessidade de uma pessoa que falava assim: eu tenho filho pequeno, minha casa precisa ter pouco acessório. E eu sou uma pessoa que gosta de um maximalismo, muito vaso, murano, olaria, coisas de viagem, acessórios que vão acrescentando a vida da pessoa. E hoje eu entendo que às vezes com um filho pequeno é melhor isso ficar numa estante, num lugar mais alto, talvez um espaço mais clean. A gente desenvolve, isso. Né, dentro do escritório, é um forte negócio que nós temos, é trabalhar para construtores. A gente faz muitas áreas comuns, né, de prédio. Tá. Então, hoje, antes a gente pensava muito no design só de uma área kids. Hoje eu penso, caramba, se tiver essa corda, se essa criança cair, não tem um vidro ali do lado, não vai ter um... São outras direções, né, que vai agregando. São outras direções. Olha, a criança gosta muito de piscina de bolinha, mas piscina de bolinha dá muita alergia. Que criança que é alérgica, será que a gente muda? Vamos fazer então uma área tátil? Essa área tátil, vamos colocar uma corda ao lado, porque se ela cair, ela tem uma corda para poder se apoiar? Coisas que antes de ser mãe, a gente não pensa. Eu pensava somente no belo. Hoje eu tenho que pensar no belo, no funcional e no seguro. Tá vendo? Aumentei esses 2 itens a mais. Né? Exatamente. Eu sempre falo que tudo na vida, seja ruim ou seja bom, ela vem para melhorar. Isso, logicamente, quando a gente está aberta, né, Claro. Amanda? Quando a gente está aberta, consegue enxergar essas oportunidades da vida. E você vê só numa maternidade quantas coisas que agregaram aí na sua função, né? Na sua profissão. Isso é bom demais. A gente acaba tendo outro olhar porque a gente vivencia aquela necessidade. Então, eu já estou no 2º quarto do meu filho, eu como arquiteta. Primeiro quarto, eu fiz um quarto clássico, de bebê, cheio de boiserie, com laca, coisa mais linda. Não durou 3 anos, ele é criança, passava Velotrol, ia bater nos pontinhos. Era aquele quarto que ele não dormia, era um quarto lindo de revista. Sim. Eu até no Dia das Crianças, eu vou até postar no meu Instagram esse quarto dele que eu terminei hoje. Hoje estava instalando Que papel de bacana, parede. quero ver. É um quarto muito mais funcional, multidisciplinar, onde ele pode brincar num carrinho de Hot Wheels, descer a escada, deitar e dormir e fazer uma lição de casa. Então, para a vivência também que me fez fazer esse E é logicamente que daí vem, como você falou, vem para o seu dia a dia, na arquitetura, né? Em atender um cliente, em ter muito mais cuidado. Às vezes até uma cliente que ainda não teve, né? O filho está preparando uma casa ali para uma família que está crescendo, você já vem com esse olhar lá na frente, né? Muito. Então isso é bem bacana. É vivenciar
para conseguir produzir isso, né? Eu sempre falo, é lógico que vocês, como profissionais, vocês têm diversas ferramentas, armas, para que faça um projeto maravilhoso, funcional, lindo, bacana, todas as qualidades necessárias. Mas quando você entende de alguma coisa, por exemplo, você acabou de citar a maternidade. Tem também quem gosta de cozinhar, por exemplo. Você que gosta de cozinhar, você tem a noção de como a logística de uma cozinha fica melhor. Aquele triângulo perfeito, né? Que vai exatamente. De cocção, espaço de preparo e armazenamento. Exato. Né? Não só da beleza, né? Sim. Mas da praticidade e de tudo mais que vai fazer com que aquele projeto seja bacana, funcional e que vá atender no dia a dia. Então, eu sempre falo que, assim, é uma profissão que você tem que estar atenta em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes e também entender o gosto do cliente, porque eu acho que isso é a coisa mais importante. Porque tem muito cliente que prioriza muito a cozinha. Hoje em dia, eu acho que até com essa mudança, né, da reviravolta, do Covid, as pessoas começaram a olhar para dentro da sua casa e ver o que faz feliz delas dentro de casa. E reformar a cozinha, a área gourmet, está sendo, né, até o momento, uma tendência. E a gente entende, poxa, o cara ama uma pizza, por que não colocar um forno de pizza para ele dentro do espaço da cozinha? Não adianta só fazer colocar um belo cooktop ali, se às vezes não é isso que funciona. Não, exatamente. Ele gosta de um fogão clássico. E assim vai. É entender exatamente. O seu cliente. Como você falou, que adora música mais antiga, citou Frank Sinatra, que eu também adoro. Eu amo. Esse olhar que você tem pela música mais antiga, você também tem pela arquitetura? Muito. Eu amo viajar. Eu acho que assim, a música foi muita influência do meu pai. Ele era muito musical. Então, meu pai era médico, ele já faleceu, vai fazer 1 ano agora. E todo almoço a gente ouvia música. Tá. E ele sempre colocava para mim Aretha Franklin, Frank Sinatra, Beatles. Tudo. Então, é um hábito musical que a gente tem. Sim. Eu acho que eu amo música antiga e revisitar essas coisas. Arquitetura, história da arte. Eu acho que se eu não fosse arquiteto, eu seria historiadora. Olha só. Eu amo. E misturar é muito a minha cara, assim, de projeto. Tem muito a ver com a profissão, vintage, contemporâneo, ter uma peça ali garimpada, com uma peça moderna, uma peça assinada, uma coisa que você achou numa viagem, um vaso, um bacará antigo. Nossa, é a coisa que eu mais amo. Pra mim é ganhar na loteria quando eu acho essas coisas. Verdade? Ai, que delícia. E você que adora viajar... Meu marido quer me matar. Isso é muito bom, sério. Porque a minha mala de viagem sempre volta com um vaso embalado, uma xícara que eu encontrei, um quadro antigo que tá enrolado. É assim, né? Mas se não for mala assim... de arquiteto. Então, se não for... Eu acho que não é. Eu não sou arquiteta, mas a minha mala é assim também, viu? Mala que tem história, né? Eu vou garimpando, eu gosto de estar na minha casa e olhar um objeto e lembrar que eu comprei aquele objeto em tal lugar, naquela tal situação. Isso é bom. Eu acho que a casa da gente, onde a gente mora, ela tem que dizer muito sobre a gente, né? Tem que refletir a gente. Exato. Né? Eu acho que, assim, a função do arquiteto é transformar a nossa casa no nosso porto seguro, com todas as técnicas, com tudo que você tem do bom e do melhor para entregar como profissão. Mas ali tem que ter a alma do seu cliente, né? Então, eu prezo e admiro muito um profissional que tem a percepção e tem o feeling, sabe? De entender o que o outro quer. Porque muitas vezes também não sabe, né? A própria pessoa não sabe o que quer, não sabe expressar. E um bom profissional, ele consegue captar isso, né? E passar para o seu projeto aquilo que a pessoa deseja dentro de casa. Porque uma casa tem que ter alma. Né? Lá no escritório, eu sempre falo isso, né? Que uma casa tem que ter alma. Por mais que eu goste de um estilo, eu sou uma pessoa um pouco mais clássica, com mix contemporâneo, a gente atende diversos tipos de cliente. Loja, corporativo, residencial, cliente construtor. E o mais importante para mim é o briefing, é briefar esse cliente, entender a necessidade dele. Se ele gosta de verde musgo, aonde a gente pode aplicar essa cor para deixá-lo feliz? Eu tenho um exemplo. A gente teve um cliente que, para mim, um projeto sem cor foi a maior dificuldade. Porque ela queria uma casa inteira branca. E você trabalhar com 50 tons de branco, porque não adianta você fazer uma casa branca sem vida. Você tem que colocar uma casa branca com vida. Ficou a coisa mais linda. Olha. E entender na sutileza, né, dos detalhes. Do off-white a um beijinho, que a gente conseguiu dar contraste
E ela amou. E vida, né? E vida, que é a casa dos sonhos dela. É. Ela chorou, assim, quando recebeu Sim, o projeto. bacana. Porque ficou além da expectativa. E é isso que é mais gratificante. É. Você conseguir extrapolar as expectativas do cliente. Exatamente. Né? E eu acho que a gente tá falando dos objetos que a gente traz na mala, embrulhado. Eu acho que a casa tem muito disso, né? Mesmo que a pessoa seja minimalista, não goste de muitos objetos, com certeza cada coisinha que ela tem, que tem um significado, aquilo dá um valor a mais, né? Eu acho que é isso. Você, com um olhar profissional, então, vai garimpando por aí e traz tudo, né? Debaixo do braço, mala, não sei com quantos quilos a mais, e assim vai, né? Você traz tudo que você vê pela frente? Que caiba numa mala, sim. Olha, na minha lua de mel, que isso foi há 8 anos atrás, a gente foi para a Ilha de Murano. Você pensa nisso? Vai caber na mala? Ou você nem pensa? Tipo, se não der, eu vou levar de qualquer jeito. Eu acho que o vaso devia pesar uns 30 quilos, tá? Meu Deus. Quase o peso que é permitido para mala. Eu me apaixonei. O cara fazia na hora esse vaso. E meu sensacional. marido... Era, né, a primeira viagem como casados. E ele falava assim, cara, eu não acredito que você vai levar isso. Eu falei, não, eu vou. Ele é o ponto focal da minha casa. Eu nunca vou esquecer que eu comprei esse vaso na minha lua de mel. Sim. Ele é lindo, maravilhoso, mas pesou 30 quilos. A gente teve que levar uma mala para o vaso. Então agora é assim, são peças menores, desse tamanho. Já pensa um pouco mais, né? No contexto, aonde eu vou colocar. Sim. E tem que caber na mala. Mas é legal, eu acho que é isso que dá vida para sua casa, para sua história também, né? E os clientes também. E é legal quando você entende essa vontade do cliente de ter uma casa, como você falou. Quando alguém fala, nossa, quero uma casa toda branca, a primeira coisa que se pensa é uma casa meio morta, né? Ela ficou sem cheia de vida, né? Então, você vê... Por quê? Porque esse briefing foi bem feito, tem um olhar bacana. Eu admiro isso, sabe? Eu admiro essa parte. Eu sempre digo aqui que vocês são... mais do que arquitetos, vocês são psicólogos, né? De conversar, de entender cada detalhe. Quando você vem aqui, por exemplo, na Breton, olhar cada detalhe que tem esse mobiliário, que identifica com o projeto daquele cliente. Isso é mágico, né? Isso é mágico. Não tem como dar errado quando tudo isso é entendido de uma forma bacana, quando é passado nas suas escolhas. E assim, de alguma forma, você tornar a arquitetura, né, que é o objeto de desejo para o cliente, você tornar esse sonho dele realidade, porque é muito misturado, uma parte tanto financeira quanto um sonho. Sim. Você conseguir realizar esse sonho, para nós, é a coisa mais gratificante. Deve ser assim, primeiro vem essa gratificação, né, do cliente estar muito feliz, estar satisfeito, e acho que vem antes do retorno financeiro, né, do seu trabalho. Quando a gente tem esse aval, poxa, você faz muito bem feito, você entregou algo até mais do que foi pedido, né? Uma coisa que a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha porque a gente ama o que faz. Dinheiro é a consequência disso. Eu sempre digo isso, o dinheiro é a consequência. Você trabalhar por algo que você não gosta, tudo não sai, a consequência não acontece. É isso. É isso. Então, quando a gente faz o que gosta, com amor, com dedicação, o resto vem, o resultado disso tudo vem, né? Mas precisa ter essa vontade, essa alma. Eu acho que você voltou com tudo, né? Tô sentindo que essa carreira solo agora já decolou e tá dando muitos e muitos frutos. Eu tô muito feliz com esse passo que eu tomei. Foi algo inesperado, não era o que a gente contava isso na conta. Mas eu acho que há males que vêm para o bem. Sim. E eu entendo que esse era um momento meu, das meninas também, de criarem a carreira delas. E eu segui com os meus princípios, os meus conceitos, as minhas ideias de projeto. Eu fiquei muito contente com a resposta do meu escritório, porque o time todo quis ficar comigo. Que bacana isso. Isso é ótimo, né? Porque não teve uma fase de adaptação com novas pessoas. A gente adaptou porque eu acabei inovando. Tá. A gente adaptou programas, a gente mudou. Antes a gente trabalhava com SketchUp, agora a gente mudou para 3D Max. Então as nossas dificuldades foram... Essa adaptação mesmo de novos... Eu quis inovar. Sim. Eu quis poder pegar do início à ponta. A gente não fazia... Eu trabalho muito para a construtora e tenho uma parceria muito grande com a CR. Todos os prédios assinados deles são nossos. Bacana. E são sucesso de venda. Parabéns. Graças a Deus. Parabéns. A gente não desenvolvia o Giro 360.
e isso era terceirizado com uma outra empresa. Tá. Então, a partir do momento que eu consegui assumir essa responsabilidade, usando esse programa, eu consigo entregar o 360 e ele ficar do jeito que eu imaginei. Sim. Então, a gente não precisa terceirizar esse serviço. Claro que eu não consigo fazer tudo, mas uma parte que é da parte da criação e acabamento, cor, textura, iluminação, fica para mim. Tá. A gente assumiu isso para dentro. Isso é bom, né? Isso dá um alívio então, de saber mudar que o programa que foi a dificuldade. Tá. Assim, a principal do escritório, mas ele continuou lá firme e forte. É legal também, porque mesmo que você tenha essa adaptação com as ferramentas, a equipe sendo a mesma, as pessoas já se conhecendo, né? Estando ali, sabe, unidas por um propósito, isso já faz a diferença, né, Amanda? Porque é complicado. Você teve aí uma parada, você teve doente, teve que se ausentar por conta disso, tem maternidade também, porque seu filho Pedro ainda é pequeno. Então, são várias fases que fizeram você dar uma parada. Na verdade, foi um baque atrás do outro, né, que eu falo. A Shua me fez rever muitos conceitos de vida que eu te comentei, né, que eu tenho essa doença. É uma doença, gente, autoimune, super rara, que só acho que eu mais 53 brasileiros temos. Nossa, sério isso? É sério. Olha, não sabia disso, não. Porque o acesso à medicação é muito difícil. É uma medicação de alto custo, custa mais de 300 mil reais cada aplicação. Meu Deus. Então, a gente teve que ter coragem, falar, vamos aplicar, e depois a gente vai brigar com o plano. Graças a Deus, a gente conseguiu, e rapidamente eu consegui acesso a essa medicação. Mas foram 17 dias de UTI, fazendo plasmaferese, hemodiálise, e não sabia se eu ia viver ou não, né? Meu Deus. Quando eu saí de lá, eu saí muito mudada. Saí assim, mudada eu digo, às vezes até para melhor. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a priorizar minha vida, porque eu era uma pessoa completamente workaholic. Com 15 dias eu fui trabalhar e deixei meu filho com a babá. E hoje eu vejo que o Pedro, para mim, é a coisa mais importante. Então, se eu tiver que fazer uma reunião às 9 e pedir 15 minutinhos a mais para o meu cliente, eu consigo ficar 15 minutinhos com o meu PP. Sim. E isso foi me mudando. E aí, logo em seguida, meu pai ficou doente, veio a falecer. Meu marido, no final do ano, teve uma pancreatite. Então, foi assim... Nossa, muitas coisas. Foram muitas coisas que me fizeram parar. Não parar, mas ir um pouco para trás de cena e o escritório continuar. E depois que a gente resolveu, né? Eu e as meninas acabamos nos separando. Eu consegui ter um novo fôlego e tocar e saber que era isso que eu queria para mim. Sim. Porque quando a gente perde alguma coisa, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, mas é isso que eu amo. Então vamos atrás, vamos correr, vamos fazer o negócio acontecer. E tem um ditado que fala, né, que nós só damos valor àquilo que a gente perde, não é? E é muito isso. Eu acho que a vida é muito... é corrida demais. Para todo mundo, independente do nível que está, do que faz. Acho que a vida é muito corrida, né? A gente se colocou nessa posição também, muito. Né? De correr, de fazer, de acontecer, tá sempre atrasado. Às vezes você acorda às 5, 6 horas da manhã, já se sente atrasada, né? Então, assim, quando alguma coisa te breca, é bom a gente olhar e falar, nossa, mas por que isso tudo? Será que não dá para conciliar tudo de uma maneira, acho que um pouco mais, não é mais lenta, mas mais dedicada a cada coisa? Eu tô aqui, então eu vou me dedicar. É isso. É o que eu digo sempre. Nós temos o passado que cria a nossa história, boa ou ruim, a nossa história, faz parte. Nós temos o futuro que a gente não conhece, né? Espera que seja melhor, mas não conhece. E temos o presente, o nome já diz, né? É hoje. Então, estar aqui conversando com você, ouvindo essas histórias que eu acho que inspira todo mundo, sabe? Faz todo mundo parar até para pensar como a vida é legal e como a gente deve dar valor para as coisas que a gente tem agora. Porque muitas vezes não tem chance, graças a Deus você teve, né? Eu tive que perder uma parte do funcionamento do meu rim para eu conseguir dar sentido de novo para minha vida. Porque eu estava naquele looping louco, sem focar ou dar atenção devida a devidas prioridades da minha vida. Essa que é a verdade. E aí eu tive que parar, perder uma parte para conseguir seguir em diante. Para conseguir. E nisso, logicamente, vieram vários aprendizados, muitos, né? Nasceu, com certeza, uma Amanda muito mais forte, muito mais poderosa. Muito mais resiliente. Exato, com um olhar muito mais bonito para a vida, porque a vida é isso, a vida é feita de pequenos detalhes. Né? É um momento que a gente está aqui papeando, lembrando de coisas boas, lembrando de coisas que fizeram a gente crescer de alguma forma e também preparar essa vida para o amanhã.
né? Para ser melhor. Eu acho que sempre é isso. Quando a gente tem esse tempinho para parar e olhar e falar, não, eu sou assim, eu tenho que fazer dessa forma, tenho que dar atenção a tudo, principalmente para mim, né? Sim. Sempre, a gente tem que sempre pensar que a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se você não estiver bem, você não pode conseguir cuidar do Pedro, cuidar da sua equipe, cuidar dos seus clientes, do seu marido, da sua família, não é? Primeiro a gente está bem para conseguir conciliar e cuidar dos outros, né? É isso mesmo. Olha, me fala alguma coisa a respeito das características do seu projeto. Tem algo assim que não pode faltar, independente do gosto do cliente, do pedido do cliente, mas assim, você de alguma forma usa aquela técnica, usa essa característica sua, algo como uma assinatura? Olha, eu acho que a gente é um escritório muito, eu não digo sem estilo, mas com estilo muito variado, porque para mim o foco não é o meu estilo, o foco é o meu cliente, é o que agrada a ele. Sim. Tá? Mais características que eu gosto muito hoje, tá? Porque eu acho que o gosto a gente evolui. Sempre... Eu comecei numa pegada muito clássica, hoje eu amo madeira. Então acho que 99% dos meus projetos eu acabo usando alguma coisa em painéis de madeira, lâmina natural, a natureza. Eu gosto da lâmina natural, pedra natural, não quimicamente tratada. Sim. Eu gosto muito de pedras. Nossa, trabalhar com mármore, trabalhar com quartzo. Maravilhoso. Você já foi na fábrica muito. da Breton? Não, eu vou semana que vem. Ah, então você vai ficar maluca. O Sandro sempre diz que bota segurança atrás de mim, porque eu digo que eu vou sair de lá com uma lâmina de madeira. Porque, menina, você falou que gosta. Você vai ficar enlouquecida. Primeiro que a fábrica é lindíssima e depois você vai ver, assim, lâminas incríveis. Você vai falar, meu Deus do céu, quanta coisa linda que tem aqui. Você vai sair de lá com uma inspiração assim. E os trabalhos das lâminas, que quando as lâminas se encontram, as cátedras fazem diferença. Eu sou assim, apaixonada. É bacana. E aí você, hoje em dia, você mesmo com o seu cliente querendo uma coisa ou outra, você tenta encaixar algo que você acredita que faz parte da sua assinatura hoje. Sim. Na verdade, acho que todo arquiteto, né, tenta fazer isso, cada um da sua maneira. Sim. Eu acho que a gente é muito eclético, né? Temos 8 anos de escritório e essa construção foi indo, né? Para a loja, eu entendo o que eu preciso fazer de uma maneira diferente, abusar em cores, fazer uma vitrine, trabalhar com um VM diferenciado para poder chamar a atenção do cliente. Num corporativo, talvez utilizar essas cores mais sóbrias, um modelo de iluminação ou outro. Mas sempre tem ali um tapete diferentão, uma poltrona mais icônica. Tem peças que são características que eu acabo usando em projeto. Agora eu estou numa fase mais natureza, assim, lâminas. Já fui muito mais da pedra. Tá. Hoje uso, mas também às vezes com mais parcimônia. Mas se o cliente quer, nossa, céu é o limite, né? Vamos lá, né? Você adora viajar. Eu amo viajar. Você é das minhas, seja bem-vinda ao clube. E viajar é muito bom, né? Enche a nossa sacola de conteúdo, né? Traz tanta coisa boa, traz observação pela vida, pelas coisas, pelo costume, pela gastronomia. Tem tanta coisa, né, que acrescenta na gente. Alguma viagem sua, você chegou assim extremamente inspirada? De repente, sei lá, você ia começar um novo projeto, ou um projeto que já estava em andamento. Você veio completamente inspirada naquilo e você conseguiu colocar dentro do seu projeto? Sim. Faz 3 anos eu fui para a África do Sul. Bacana. Com umas amigas numa viagem. Eu cheguei no hotel, o lobby, eu fiquei muito encantada. Era uma pedra muito diferente, ela era retroiluminada, o modelo de iluminação, os pendentes. Eu fui tirando foto e eu fui mandando assim pro pessoal do escritório, que era um corporativo que a gente estava executando na época. Aí eu falei, gente, olha isso que legal, olha essa madeira lavada, olha como eles estão fazendo isso. É sério, essa viagem inteira, o mood board foi ponto de inspiração para eu conseguir executar. O projeto ficou lindíssimo, é lá no corporate, mas saiu assim com maestria. E parece que eu precisava fazer essa viagem para conseguir sair esse projeto. Tem coisas que é assim, né? Você fala, eu precisava estar aqui para dar esse upgrade no projeto que já estava muito bacana, né? E viagem dos sonhos.
Qual foi a viagem do sonho, se é que dá para falar? Porque cada lugar é um lugar, né? O mundo tem... o mundo é ímpar, né? Cada lugar tem a sua característica, o seu jeitinho. Mas tem algum lugar que descreve você? Olha, é muito clichê, né? Mas Paris me descreve muito. Eu amo lá. É antigo, é arte, tem história. Eu amo museu, eu amo passar uma tarde, tomar um cafezinho lá, olhando assim pro Louvre. Semana passada eu tava lá, meu marido, ele falava assim, tá esse calor. Eu falava, sério, a gente quase se encontrou, então. Aí eu falei, por isso você tá em Paris, para de reclamar, chora aqui na ponte, né? Chora, mas chora em Paris, aqui na ponte, olhando tudo isso lindo. Eu amo Paris, mas assim, uma viagem que me marcou muito, que eu até te comentei, foi eu ter ido para Fátima, em Portugal. Sim. Foi uns 8 meses depois da minha doença. Eu tinha uma promessa, quando eu estava no hospital, que eu queria ir lá agradecer por tudo que eu tinha passado. E um pouco antes de chegar lá, eu estava muito emotiva, emocionada. E foi uma viagem que foi a primeira vez que eu levei, meu marido e meu filho. Porque eu sempre levava alguém, uma babá, uma mãe, uma avó. E fomos só nós 3, a nossa família. Bacana. E eu chegando lá, eu soluçava muito. Eu estava soluçando de tanto que eu chorava. É uma energia, assim. Foi uma viagem que me marcou muito, porque eu consegui chegar lá. Eu estava bem. Não existe cura à minha doença, mas existe remissão. Eu estou em remissão. Eu estou aqui com os meus bens mais preciosos, que é o meu filho e o meu marido. Então foi assim... Foi. E eu não sou essa pessoa toda religiosa, mas me pegou de uma maneira... Teve um significado muito grande, né? Me ressignificou. Eu acho que muita coisa assim muda a gente, né? Muda. Mesmo que você, como você falou, não sou tão católica assim, enfim... Mas eu acho que partes desses acontecimentos, assim, fazem com que a gente seja tocada de uma maneira diferente, muito. né? A fé moveu muito. A minha fé me fez sair de lá. E a minha fé me levou até Fátima. Sim. Olha. Foi assim, me arrepiou até de falar, sabe? Imagino. Imagino também que você, dá pra dizer, a Amanda antes de Fátima e Amanda depois, né? Mas E imagino que tenha sido, como você falou, gratidão, emoção, aquela coisa de eu quero fazer novamente, quero fazer melhor, tô com as pessoas importantes da minha vida, né? Foi isso. Foi ressignificar a minha vida. E aí é por isso que eu falei, você veio com uma força muito maior, né? Acho que depois de tudo isso, o escritório com uma força total, você tem... Você é minhonzinha, pequenininha. 1,60, pitica. Mas eu vou te dizer, você tem um ar que tem uma força muito grande, sabe? Cláudia, eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar. Isso é maravilhoso. Isso. É pronto, não precisa falar mais nada. E eu acho que com isso a gente já encerra esse programa, viu? Porque estamos terminando. E, gente, é muito bom conversar com pessoas que têm um olhar bacana pela vida, sabe? Que tem gratidão, né? Que sabe o que quer e sabe onde quer chegar e sabe quem é. Isso é muito bom. Porque a vida é muito rápida, né? A gente não tem tempo para ficar pensando quem sou eu, o que eu quero fazer, né? Onde eu quero chegar. Então, isso é muito bom. Parabéns, viu? Eu vou terminar com uma rapidinha aqui do Mais Arquitetura. Vontade de... comer McDonald's. Foi a primeira coisa que me veio na mente. Meu Deus, então a vontade deve ser demais. McDonald's, pelo amor de Deus. Passa o endereço aí para eles entregarem na sua casa agora. Eu vou fazer uma rodadinha aqui. Tem que entregar para ela. Fala sério, né? O que te tira do sério? Ai, mentira. Me tira do sério. Me irrita, assim, e me tira do sério. É verdade. Mentira é um negócio que deixa a gente mal, né? Eu me sinto mal também. Coragem é... seguir em frente. Boa. Uma mania. Roer as unhas. Ai, sério? Você rói unha? Nem reparei nisso. Tô tá numa tudo fase bonitinha. não, mas nervosa sim. Mas não, fica calma, zen. Agora, unhas compridas, já sei. Amanda, muito obrigada pela a sua você. presença. Sucesso. Só posso te Obrigado. desejar isso, além de muita saúde para Obrigado, você mesmo, viver de aí a coração. sua vida, conhecer muitos mais lugares, fazer projetos incríveis. A Breton aqui está sempre de braços abertos. A nossa mesa aqui do podcast também, viu? Sinta-se em casa e à vontade. Muito obrigada. Eu de que coração, agradeço. viu? Gente, que delícia, né? Olha que episódio gostoso.
maravilhoso, com tanta inspiração, tanta história de vida. Eu adoro ouvir essas coisas, fica suando aqui na minha cabeça, tanta coisa bacana, é muito bom. Olha, se você está pensando aí em coisa ruim, pare e pensa como a vida é boa e como a gente tem que ser grata pela vida. Um enorme beijo. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, Mais Arquitetura Podcast. Vai ter esse episódio aqui, lindo, maravilhoso. E tem tantos outros também, com histórias muito gostosas. E segue a gente lá no Instagram, Mais Arquitetura Podcast, e vê os melhores cortes, as melhores falas, tá bom? Eu sou Cláudia Mondelo e muito obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, tchau, até a próxima.